Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei o momento que você vai assistir esse vídeo. Nessa aula nós iremos falar um pouquinho sobre o tráfico transatlântico e a questão da escravidão africana e, se for possível, eu falo um pouquinho sobre a escravidão indígena no Brasil. A África, né? A África não é um país, a África é um continente, são vários países com mais de 1000 etnias distintas e com grupos guerreiros que eram inimigos entre si. Então, o continente africano já existia a escravidão milenar, a escravidão por dívida, a escravidão por guerra, o indivíduo que não conseguia se sustentar e se submetia ao cativeiro, se tornando escravo de alguém para conseguir essa alimentação. Quando os portugueses iniciam o seu processo expansionista do século XV, né, do século XIV para o século XV, e começa a ter contato com essa civilização milenar africana, eles começam a estimular um novo tipo de escravidão, né? A escravidão, escravizar para o comércio. E com o sistema de feitorias que os portugueses, principalmente, instalavam no continente africano, nos portos, trocando escravo por outras mercadorias, intensificou esse aprisionamento de seres humanos. Os escravos eles eram trocados por produtos diversos, principalmente cachaça, tabaco e alguns tecidos ou também produtos industrializados. Eles já eram batizados com nome católico, né? E também com uma continuidade do local que ele vinha do continente africano. Então, por exemplo, Manuel Congo, né? Manuel, nome português, católico, com o embarque no Congo, que não significava que de fato aquele indivíduo tivesse nascido no Congo, mas que foi ali o seu local de embarque. Para conseguir um pouco mais de lucro, esses traficantes de escravos eles superlotavam as embarcações. Então, um espaço que muitas vezes era suficiente para 300 escravos, eles traziam 500, 600. Apesar de morrer muitos escravos na travessia, né, esse comércio ainda era muito, mas muito lucrativo mesmo. Chegando, né, aqui na América Portuguesa, território que veio se chamar Brasil, esses escravos eles chegavam nos mercados de escravo. Aqui no Rio de Janeiro, o mercado de escravo mais famoso foi o Valongo, né, onde que chegou milhares de escravos, e a partir desse espaço existia uma avaliação do escravo. Então avaliava-se a dentição para saber se o escravo ele era muito velho, né? Analisava-se pelos dentes, pedia-se para os escravos fazerem exercícios físicos para observar a agilidade do escravo, para ele poder abaixar, né? Agachar, para ver se ele tinha despido, né? Para ver se ele tinha algum tipo de hérnia ou algum tipo de outras doenças que eram possíveis ver pelos órgãos genitais, hemorroidas, por exemplo. E aí, uma vez que o indivíduo ele lançava um preço sobre esse escravo, ele é levado para a fazenda ou para as áreas urbanas para exercer o trabalho. Segundo Antonil, o escravo era as mãos e os pés dos senhores. Sem o escravo, o senhor não fazia nada. Então, esses escravos trabalhavam nas fazendas, nas diversas atividades da fazenda. Esse escravo poderia trabalhar no eito, né, na plantação da cana-de-açúcar, ou na plantação do café. Na cana-de-açúcar foi mais no início da colonização. O café foi posteriormente. Esse escravo poderia trabalhar nas construções dentro da fazenda, de carpinteiro, de ferreiro,
e entre outras atividades, né? As mulheres também eram empregadas nas atividades diversas, trabalhavam tanto no eito quanto dentro da casa grande, como doméstica. A ama de leite. A ama de leite era as mulheres que eram responsáveis por alimentar, né? Para dar de mamar para o filho dos senhores e das sinhás, né? Muitas dessas mulheres tinham seus filhos arrancados de si para poder alimentar os filhos de quem ela fosse direcionada. Muitas dessas mulheres elas eram alugadas, né, para desempenhar esse ofício. Também tinha a escravidão urbana, né, nos centros urbanos. Os escravos poderiam trabalhar como tigres. Tigres eram os escravos que recolhiam os dejetos das casas das pessoas. Eles iam com a lata, né, sobre os ombros e as pessoas iam jogando ali os dejetos e eles iam e despejavam nos rios. Devido o cocô que caía, né, as fezes que caíam sobre eles, eles ficavam com a mancha amarela escorrendo. Então eles eram negros com aquelas manchas amarelas, então eles eram chamados de tigres. Eles poderiam ser escravos ao ganho, né, os escravos ao ganho, ou escravas ao ganho. Eram os escravos que trabalhavam geralmente com vendas. Então tinham mulheres que vendiam cocadas, e entre outras coisas que elas vendiam na rua, acarajé. E parte do que elas vendiam, parte do dinheiro que elas arrecadavam com as vendas, ela tinha que entregar para o senhor e ficava com uma pequena quantia para a sua subsistência. E aí, dentro dessa questão, né, dos escravos, existiam as punições, né, para os escravos que não se submetiam às ordens dos seus senhores ou de alguma forma descumpriam as regras. Então eles eram chicoteados, amordaçados, os escravos que tinham o vício da bebida, né? Eles se embriagavam e não conseguiam trabalhar. Existia uma máscara de ferro que ficava tampando a boca do escravo e preso por um cadeado. Ele só poderia se alimentar com a permissão do feitor, né? O feitor, ele era aquele indivíduo que tinha a função de manter os escravos trabalhando. Ele tomava conta dessa escravaria, tomava conta para os escravos não fugir. Inclusive, muitos escravos, para não ser punidos por ter um ritmo de trabalho menos acelerado, eles cantavam um estilo de música chamado jongo. Quando o feitor estava se aproximando, eles aceleravam a forma de cantar. E aí todo mundo trabalhava um pouco mais rápido. Quando os feitores se afastavam, eles diminuíam o ritmo da música. E aí permitiam que os escravos mais velhos, eles trabalhassem o dia todo, eles aumentassem, né, o trabalho o dia todo. E devido às formas de punição ou a busca por uma vida menos pior, muitos escravos eles buscavam a liberdade através da fuga. E eles buscavam espaços, né, afastados dos centros urbanos para poder se juntar e formar o quilombo. Então o quilombo era um espaço onde viviam escravos fugidos e outras pessoas marginalizadas naquela sociedade. Então os quilombos tinham o negro livre pobre, o homem branco pobre, pessoas que estavam fugindo da justiça, indígenas, ou seja, o quilombo não era um espaço onde ficavam só pessoas que estavam fugindo das fazendas, ficavam pessoas também que de certa forma eram marginalizadas da sociedade. O quilombo mais famoso, né, que existiu no Brasil foi o quilombo de Palmares. Esse quilombo ele ficou situado, né, ficou situado na Serra da Barriga, no estado de Alagoas. E, segundo informações, na fase mais áurea do quilombo, chegou a reunir aproximadamente 30 mil pessoas. E os principais líderes desse quilombo foram o Gangazumba e, posteriormente, Zumbi dos Palmares, né, que morreu lutando
pela manutenção do quilombo dos Palmares. E contemporâneo, né, junto com essa escravidão africana, a gente não pode esquecer da escravidão indígena, né, porque os indígenas eles foram amplamente utilizados como escravos. Eles eram aprisionados, né, nas aldeias, através de incursões, através de rios, né, ou pelas matas, pelos bandeirantes. E uma das riquezas que esses bandeirantes, né, bandeirante é o homem que busca a riqueza nas matas. Uma das riquezas que esses bandeirantes alcançavam era os indígenas, que eles vendiam como escravos. A Igreja Católica, através dos padres, dos jesuítas, tentou proteger grupos de indígenas da escravidão, que gerou uma tensão muito grande, né, com os colonizadores, aqueles que vinham de Portugal para o Brasil, para poder explorar as terras. E para tentar solucionar esse conflito, o rei de Portugal, junto com a Igreja Católica, tentou buscar uma solução. E a solução encontrada foi a Guerra Justa. E o que seria essa tal dessa Guerra Justa? A Guerra Justa seria a seguinte questão. Os indígenas que não se submetessem à catequese, os indígenas que não se submetessem às regras da Igreja Católica impostas pelos jesuítas, esses indígenas poderiam ser escravizados. Então os jesuítas eles organizavam esses índios nas missões. Era um espaço que esses indígenas aprendiam as regras da Igreja Católica e também da cultura portuguesa. Ele deixava de ter a sua própria cultura e assimilava a cultura portuguesa. Então, segundo essas regras, esses indígenas não poderiam ser escravizados. Mas, na prática, muitos desses bandeirantes, eles aproveitavam essa situação, né, de adaptação já desses indígenas, a cultura portuguesa, a cultura do Brasil, né, a cultura imposta pelos jesuítas, para pegar essas pessoas para poder trabalhar nas fazendas, que eles não precisavam ensinar a língua, eles já sabiam trabalhar. Muitos desses bandeirantes acusavam a igreja de estar já escravizando os índios, ao contrário de catequizar. E aí, para esse vídeo não ficar um vídeo muito longo, né, eu vou encerrar por aqui. E um abraço para vocês, aqui do professor Adriano. Até o próximo vídeo.